Estamos ao vivo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um ATPC. Dessa vez estamos com a abordagem do tema da trilha antirracista, né? E nós vamos iniciar falando um pouco sobre as nossas ações que já foram desenvolvidas e também sobre o que está em andamento e a função do ATPC de hoje. A gente primeiro vai apresentar quem está no nosso ATPC hoje, né? Quais são os PCNPs envolvidos nessa ação. Temos aí uma comissão que foi formada na diretoria de ensino para tratar do assunto e a diretoria designou para esta comissão 6 PCNPs, né? Acho que a gente pode começar cada um falando um pouquinho sobre si, né? Se apresentando, né? A gente começa aí pela sequência e ordem alfabética. Adriana, se apresentando, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, professora de português. Estou na função de PCNP de língua portuguesa, juntamente com o João, e também faço parte da trilha de educação antirracista. Então, nos próximos dias, terça, quarta e quinta, estaremos com vocês nos ATPCs das áreas para falar sobre educação antirracista, com uma temática que o Gerson já vai explicitar para vocês daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos. Obrigado, Adriana. Alan? Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Alan Lucas, estou como PCNP aqui na diretoria de ensino, do componente de linguagens da disciplina Educação Física. É um prazer estar com vocês aqui, fazendo parte dessa comissão da trilha de educação, né, antirracista, e que tenhamos aí uma manhã proveitosa de estudos e muito aprendizado. Passo a palavra. Obrigado, Alan. Eu vou me apresentar, meu nome é Gerson, eu sou PCNP, estou como PCNP de Química, eu também atuo em algumas comissões, uma delas é a comissão da trilha antirracista, né, que estamos trabalhando aqui no dia de hoje com vocês, e vamos torcer aqui para que os conhecimentos que a gente vai estar trazendo para o dia de hoje sejam proveitosos. Passo a palavra. Jarino. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Jarino, PCNP de Tecnologia Educacional e também faço parte da comissão e espero que seja agradável para todo mundo e que consigamos de alguma forma contribuir com a reflexão e com o processo de todos vocês. Um abraço, passo a palavra. Márcia, Adriana. Meu nome é Márcia. Obrigada, Gerson. Meu nome é Márcia. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pelo ATPC, né, que a gente está fazendo. A gente está fazendo um levantamento muito grande, né, em cima de todos os atores da Secretaria de Educação, nas formações antirracistas, né, e eu espero que o dia de hoje, né, em cima desse ATPC, seja muito esclarecedor e que a gente consiga abstrair bastante conhecimento, né, em cima de um tema, né, que já está sendo trabalhado muito pela rede e que a gente tem que conhecer a nossa história. Passa a palavra. Obrigado, Márcia. Thaisa? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de Sociologia, estou como PCNP de Sociologia nesse momento, na diretoria de ensino, e faço parte da comissão também. Eu espero que nós tenhamos uma excelente manhã de formação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, passo a palavra. Fechado. Gerson, seu microfone está fechado. Eu percebi. Então, gente, retomando. Esse slide aí, ele apresenta as habilidades que são preconizadas, né, para trabalhar com a educação antirracista. Então, essas habilidades, elas são as seguintes: atualizar-se sobre as políticas de educação, os programas educacionais, a legislação e a profissão docente, nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Então, a gente traz aí uma abordagem do arcabouço legal que traz sobre a educação antirracista, né?
E também tem uma habilidade prevista que é promover o respeito e a participação de todos os alunos nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, de gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. Vocês vão ver que durante todas as ações que nós desenvolvemos e estamos desenvolvendo na manhã de hoje, elas têm essa abordagem, né, de promover esse respeito e considerar toda essa diversidade étnica e cultural e religiosa e socioeconômica. Próximo slide, por favor. A gente vai, no próximo slide, fazer uma retomada do que a gente já tratou sobre o assunto, né? Então, nós temos o primeiro tópico aí, né, que é o trilha antirracista da Secretaria da Educação, né? Isso. Esse título, né, ele nos remete à ideia de que é uma ação da Secretaria da Educação. Ou seja, a Secretaria começou a desenvolver lá no gabinete do secretário, todos os setores da Secretaria abordaram esse assunto, estudaram sobre ele e colocaram nas suas pautas. E depois disso daí houve a formação dos núcleos pedagógicos de todas as diretorias de ensino. E aí foi quando nós formamos a nossa comissão aqui, na Diretoria de Ensino de São Vicente. Então, esse foi o nosso primeiro passo aqui enquanto diretoria. Na sequência, por favor, próximo, nós tivemos no mês passado, né, setembro de 2021, a formação dos professores coordenadores e os alunos do Grêmio. Coloco aí a formação dos professores da seguinte forma. Foi convocado para participar da formação da trilha antirracista o professor coordenador e um professor da unidade escolar, junto com também a formação dos alunos dos grêmios. Porque espera-se poder trabalhar de forma coesa esse tema. Professores, a coordenação da gestão, representando a gestão da escola, e os alunos do Grêmio também, que já terão a possibilidade de serem protagonistas junto aos profissionais nessa ação. Então, quando temos essa configuração, nós explanamos para vocês agora os objetivos, né? Os objetivos para se trabalhar esse tema nas escolas, eles partem do primeiro que foi abordado, né, nessa formação de setembro. Pode colocar o próximo, por favor. Tá. Bom, enquanto não aparece, colocou lá, a desconstrução das imagens negativas, né? O que aborda essa desconstrução das imagens negativas? Nós temos aí, do continente africano, sempre uma perspectiva proposta pela mídia, né, que é um local de conflitos, é um local de pobreza, de doenças, e não é só isso. Mas, infelizmente, sempre que se remete ao continente africano, as pessoas fazem essa conotação com imagens negativas. Então, a gente apresenta que lá no continente africano existem outras potencialidades, existe beleza, existe arquitetura, existe cultura, literatura. Então, esta abordagem inicial, ela tem essa finalidade de desconstruir essa imagem exclusiva negativa, né? A segunda parte da nossa formação foi falar sobre os conceitos, né? A gente trouxe para o nosso diálogo o conceito de raça, preconceito, discriminação e racismo. E a partir do entendimento desses conceitos, nós conseguimos fazer algumas leituras de que algumas ideias no saber popular, elas estão equivocadas. Então, quando você entende o conceito de raça, preconceito, discriminação e racismo, você entende, por exemplo, que não existe a possibilidade do racismo reverso. Então, isso também foi uma coisa que nós abordamos na formação passada. A outra parte da formação, ela aborda os danos que o mito da democracia racial trouxe para o nosso país. Ou seja, existe um mito de que a democracia racial é real no Brasil, e não é. Infelizmente, a gente sabe que tem uma discriminação muito grande,
Não existe essa democracia, então por isso que é tratado como um mito, né? E esse mito de democracia racial, ele trouxe muito prejuízos para as populações não brancas, né? Então também foi abordado, e inclusive dados sociais, dados educacionais, de trabalho, então tudo isso foi abordado nas formações. Tudo isso como subsídio para o nosso embasamento e poder trabalhar com o tema junto aos alunos. E, por final, a gente tem aí uma sequência de ações que são possíveis caminhos para desenvolver uma educação antirracista nas escolas. Então, a nossa formação do mês passado, ela abordou esses tópicos e tem um bom número de materiais e informações que foram encaminhadas para as escolas, e vocês terão isso aí como um subsídio para poder trabalhar com os alunos. Pode passar o próximo. Os objetivos do nosso trabalho, né, proposto aqui no dia de hoje. Refletir sobre o racismo epistêmico e o impacto em nossa formação. Compreender as dimensões da educação antirracista e sua importância. Subsidiar o desenvolvimento de ações na perspectiva de uma educação antirracista. Então, com esses objetivos, nós pensamos um percurso para trabalhar com vocês nessa manhã, nesse ATPC. E sobre este percurso, eu vou passar a palavra para o Jarino, que ele vai falar com vocês a respeito do que nós vamos desenvolver no dia de hoje. Passo a palavra. Obrigado, Gerson. Bom, então a gente já está nessa primeira parte do percurso, que é a abertura e os objetivos que pretendemos e seguiremos aqui com o nosso trabalho. A gente vai a gente vai conduzir um pouquinho, vamos falar um pouco sobre a sensibilização aqui e pensar um pouco da questão da história única, o perigo da história única. E aí a gente vai entrar objetivamente nas partilhas das duas leis, né? Tanto a Lei 10.639 e a 11.645, porque elas nos ajudam a pensar e perceber o racismo epistêmico. Então a gente pretende ainda fazer uma interação com vocês, e depois a gente vai encaminhar para a produção de uma educação antirracista e a formação de pesquisadores docentes, que é uma consequência dessa educação antirracista. E aí a gente finaliza com a avaliação. Tudo bem? Eu queria só fazer uma correção. Eu falei que a gente vai ver o vídeo o perigo da história única, essa sensibilização, mas nós vamos deixá-la para o final, até em função do percurso que nós vamos conduzir. Queria só fazer essa correção aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. Então, quando a gente pensa as duas leis, né, a Lei 10.639, né, que foi promulgada em 2003, e a 11.645, ela foi promulgada em 2008, essas leis, elas nos propõem aí uma reflexão, elas nos propõem uma alteração de uma prática que vai encaminhar especificamente na LDB, né, que é a nossa lei maior da educação, e propõe uma releitura, uma nova abordagem sobre os nossos ensinamentos, né, sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo da população africana, afro-brasileira e a população indígena. E ao refletirmos sobre essas duas leis, a gente identifica, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o racismo epistêmico. E aí, para falar do racismo epistêmico, eu quero compartilhar com vocês duas imagens aqui. Eu vou pedir para passar o slide, por favor, que são essas duas imagens do mapa do continente africano e a imagem do continente latino-americano, né? Se a gente olhar objetivamente. Elas estão no reverso, essa a direita do mapa latino-americano, ela é uma obra do Torres Garcia, vou falar já dela, mas a gente vai perceber que para poder combater o racismo epistêmico, é preciso reconhecê-lo. E o mesmo movimento que é feito aqui enquanto epistemologia do Sul, ele também serve para o continente africano, então trazemos ele para motivar, para pensar um pouco nessa perspectiva do nosso trabalho enquanto professoras e professores, né? Pode passar, por favor. O artista, ele se chama Torres Garcia, é uma obra
é uruguaio, né? E ele propõe aí uma inversão, né? Se pensar assim, não é repetir o norte enquanto oposição, então o que o norte faz nós vamos fazer aqui no sul, mas é outra proposta, não é imitar, mas é produzir, aceitar que a produção de conhecimento aqui de outras matrizes, elas também têm a eficácia, elas também respondem à necessidade, e é nessa perspectiva que a gente vai encaminhar. Então, o Torres Garcia, né, ele comenta, o trecho dele, a citação aqui é direta do quadro dele, um comentário sobre isso, ele diz, né, o nosso norte não é o sul, e aí, de novo, marcando aqui, né, não é para reproduzir aqui no sul, para dizer que o sul é o norte, não para reproduzir as mesmas práticas, ele diz, não deve haver norte para nós, senão por oposição ao nosso sul. Por isso, agora pomos o mapa ao revés, e então já temos a exata ideia de nossa posição, e não como querem o resto do mundo. A ponta da América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente ao sul, o nosso norte, escreveu então Torres Garcia. E o que a gente quer sensibilizar e pensar nessa perspectiva para discutir o racismo epistêmico? É que as matrizes existentes no sul, em função do etnocentrismo, do racismo epistêmico dado do século XVIII e XIX, sobretudo da Europa especificamente, ele apagou, ele destruiu e anulou as outras matrizes de pensamento. Então a gente tem a ideia, e a nossa formação, a ideia dessa formação aqui é contribuir para isso, de que todo o nosso aprendizado, ele está marcado por uma característica apenas. E o mundo, ele é muito mais do que isso. Eu vou pedir para passar o slide, por favor. E aí a gente tem nessa outra imagem, que é o pensamento colonial, né? Então nós sabemos, né? Não é novidade para ninguém que a gente foi e é colonizado, e a perspectiva de estudar, de aprofundar, é para que a gente consiga corrigir e aprimorar e alterar aquilo que precisa ser alterado. Então, o pensamento colonial, ele é essa matriz, né? São esses regimes de verdades, né? Então, é um regime de verdade reproduzidos em torno de grandes conceitos. Então, a Europa se entende enquanto centro do mundo, enquanto perspectiva de humanidade, enquanto perspectiva de conhecimento, e aí posso citar aqui especificamente o cartesianismo, que aí nos coloca enquanto separa do objeto do sujeito, e o único sujeito passível de avançar e de se apropriar e de dominar é o sujeito europeu. Então, tudo que não é Europa, ele é objeto. Então, diante dessa perspectiva, surge isso que a gente chama de racismo epistêmico, né? Que é uma discriminação, é uma forma de violência, então, que reconhece apenas a Europa enquanto local de produção de conhecimento. Mais do que só um local, é uma ideia também, então reconhece que é a única ideia que é validada. Então, os outros modelos de pensamento, eles são invalidados, eles são marcados por outras perspectivas, e a gente pode discutir isso pensando na questão do corpo, né? Quanto que o corpo ele é rejeitado na produção de pensamento partindo da Europa. Então, a fonte de explicação, o conceito, a ideia de universal, esse universal é o universal branco, é o universal europeu. Então, essa é a perspectiva que a gente encaminha para a produção desse racismo epistêmico. Então, nosso trabalho, a gente queria encaminhar e pensar aqui o quanto que nós somos marcados por essa característica. E aí eu vou pedir para a Adriana continuar, porque ela tem mais um pouquinho para falar com a gente sobre isso, e daqui a pouco eu volto. Dri, passa a palavra. Bom, tá certo. Então, a partir daqui eu conduzo. A gente vai falar um pouquinho sobre racismo epistêmico, e aí a gente vai ouvir um pouquinho do professor Wallace de Moraes falando sobre o racismo epistêmico durante uma aula dele. Esse vídeo, ele tem quase 27 minutos, mas a gente não vai passar todo, eu vou passar só um trecho dele, e aí a gente vai colocar nas referências, e caso vocês desejem, vocês podem
depois assistir o vídeo todo, tá bom? Pode iniciar para mim, Márcia, por favor. Isso, Racismo epistêmico. Esse conceito de racismo epistêmico está atrelado a outros 3 conceitos que se retroalimentam. Um é o de colonialidade do saber, e o outro é de historicídio, e o terceiro é de epistemicídio. Vamos discuti-los? Vem comigo, vamos lá. Preparei aqui uns slides para que a gente possa fazer essa discussão um pouco mais avançada. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui apresentar para vocês, deixa eu colocar aqui, que é isso. O conceito de colonialidade do saber está atrelado a esses outros 3, como eu acabei de dizer: epistemicídio, racismo epistêmico e historicídio. Bom, vamos começar aqui pela discussão do epistemicídio. Deixa eu até ampliar para vocês, tirar um pouquinho minha imagem, para vocês possam ver com mais detalhes. Já que não mudou muita coisa, não. Pensei que mudaria, mas não mudou. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu ficar aqui me olhando. Olha, esse ser negro, que é professor sim, professor sim. Bom, enfim. Por que eu estou colocando a questão do epistemicídio? Acabei que coloquei uma foto aqui com 2 negros, um negro e uma negra, estudando, enfim, aparentemente numa universidade. Né? Esse conceito de epistemicídio foi um conceito criado por Boaventura de Souza Santos. E ele queria dizer com isso, a ideia principalmente de epistemicídio significa negação de conhecimentos produzidos fora da academia, como está aqui no slide. Então, todo conhecimento produzido fora dos institutos acadêmicos, fora das grandes universidades, ele é prontamente rejeitado pelos doutores brancos, ocidentalizados e racistas que tanto habitam as nossas universidades, seja no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro. Então, todo esse conhecimento produzido fora e, sobretudo, de origem popular, ele é rejeitado prontamente. Não tem preocupação científica, as argumentações são das mais diversas, né? Não tem preocupação científica, não tem lastro metodológico, não tem filosofia por trás. Isso é racismo. Isso é racismo epistêmico. Isso é colonialidade do saber. Isso é epistemicídio. É a negação da produção popular. E se essa produção popular vier de uma base negra, indígena, para além disso, se vier de uma base negra, indígena, revolucionária, isto é, antimoderna, anticolonialista, anticapitalista, antirracista, sobretudo, ela vai ser prontamente negada, rejeitada na universidade. Isto é epistemicídio. Epistemicídio nos seguintes termos: nos termos de produção epistemológica, obviamente, que o nome deriva daí, produção teórica, produção filosófica, produção que pense o mundo, né? Produza um conhecimento próprio desse mundo. Então, esse produto de negros e indígenas é prontamente rejeitado. Então, é isso que mais ou menos o Boaventura chamou de epistemicídio, e eu gosto muito desse conceito, acho que o Boaventura está de parabéns. Eu tentei ampliar um pouquinho esse conceito do Boaventura nos meus 2 últimos livros e coloquei a questão de, para além disso, para além dessa produção teórica externa à universidade, que é rejeitada, né? E aí foi nesse sentido que eu busco incluir essas questões dos negros e indígenas. Mas, para além disso, toda a produção teórica produzida também dentro da academia por pouquíssimos professores, pouquíssimos pesquisadores, que rejeitem ou que critiquem todo o arcabouço moderno, capitalista, patriarcal, racista, ele também é rejeitado. Também é rejeitado. Esse é outro ponto que a gente tem que destacar. Isto é, então, para além disso, há uma rejeição
de tudo que é produzido popularmente fora da academia, mas se você consegue estar na academia, busca produzir, também é prontamente rejeitado. E isso aconteceu violentamente contra toda a produção anarquista libertária, por exemplo. Márcia, pode paralisar aí para mim, por favor? Aqui era só para contextualizar para vocês o que é o racismo epistêmico, né? Trazer essa ideia da colonialidade do saber e do epistemicídio, e para a gente entender de que forma se dá o racismo epistêmico. Então, só para uma contextualização aqui, o racismo epistêmico, ele é um conjunto de dispositivos que recusam a validade das justificativas feitas a partir de referenciais não ocidentais. Então, tudo aquilo que não se refere à produção eurocêntrica, ela é refutada e ela é vista como ela é rejeitada, né? Vista como uma coisa negativa, principalmente quando a gente está falando da produção negra e da produção indígena. O movimento negro, ele até acredita que dentro do processo de genocídio existe também uma morte simbólica, né, de negros e negras, que é causada justamente pelo apagamento dessas referências africanas e afro-brasileiras. Aí tem até uma fala do DJ dos Racionais MCs em uma entrevista a Alma Preta, onde ele afirma que se a sua mente já está morta, o seu corpo ir embora é muito mais fácil. Então, é algo para a gente pensar desse silenciamento que é proposto tanto à nossa mente quanto ao nosso corpo. Pode passar, por favor, Márcia. Ainda falando sobre o racismo epistêmico, um ponto que eu gostaria de trazer aqui também é a questão do currículo, né? E dessa grade curricular eurocêntrica, que coloca o branco como padrão, e isso faz com que as crianças, né, e os jovens negros tenham uma baixa autoestima, um menor rendimento escolar dentre os outros alunos, porque eles não conseguem se reconhecer em todas aquelas referências eurocêntricas que são trazidas, e às vezes eles não compreendem que eles podem ocupar alguns espaços, já que isso não é demonstrado para eles. Além tem até uma fala aqui, né? Olhar, não se ver e não se reconhecer ali, porque você não é visto como não há uma referência. Além desses efeitos sobre o rendimento, baixo rendimento, né, e a autoestima do aluno negro, a gente tem que considerar também os dados sobre exclusão e o abandono escolar, que é muito maior entre os negros. O epistemicídio, ele também representa a morte simbólica, como eu já disse, né, e subjetiva da população negra, e esse é uma das faces mais cruéis do genocídio negro. Essas referências todas são do Pedro Borges e do Vitor Ajami. Pode passar, Márcia, por favor. Aqui a gente tem uma definição do filósofo Renato Nogueira, que é professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele define o epistemicídio como a colonização, o assassinato e a recusa da produção de conhecimento de determinados povos. No caso brasileiro, no caso dos povos indígenas e do povo negro, tá? Há ainda filósofos que acreditam que o epistemicídio é a representação
do racismo na produção intelectual e ele também é responsável por negar a capacidade dos povos não brancos de produzir saber. Pode passar, por favor, Márcia. Ainda trazendo, né, outras intersecções desse racismo epistemológico, a gente tem também a questão da intolerância religiosa, né? Principalmente contra as religiões de matriz africana, e a gente trouxe até esse mapa aqui à esquerda, para vocês compreenderem através dos números. Então, é uma pesquisa feita entre 2011 a 2014, de denúncias contra a intolerância religiosa no Brasil, e aí a gente percebe que o maior número de denúncias, ele acontece com as religiões afro-brasileiras, né, 35% das denúncias, depois evangélica 27%, espírita 12%, católica 10%, e aí assim por diante, tá? Quando a gente fala nessa questão da intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matriz africana, a gente traz um traço da desumanização de pessoas que atacam física e simbolicamente crenças e símbolos religiosos, o modo de viver e o viver de negros. Também de não negros que constroem sua religiosidade na fé de religiões africanas. Muitos dos descendentes dos escravizados hoje renovaram a crueldade de seus antepassados e ainda a reproduzem, tá? Infelizmente, um outro ponto que eu tenho para trazer aqui também é que as crianças e jovens de classes A e B se acostumaram à ideia de que o negro é seu serviçal. O porteiro do seu prédio, a diarista, a babá que é considerada quase como alguém da família, a atendente do supermercado. Na maioria das vezes, até mesmo por esse currículo, né, e essa grade curricular eurocêntrica, eles não percebem essas pessoas ocupando outros espaços e não consideram que essas pessoas estejam aptas a exercer papéis sociais diferentes de lugares que eles julgam como serem dos negros. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente vai fazer uma interação com vocês. A pergunta que nós faremos é a seguinte, né? Como você percebe o racismo epistêmico na sua formação? É um formulário Google, então você pode clicar aqui no QR Code e responder para a gente. Mas também quem quiser partilhar a sua reflexão aqui pelo chat do YouTube também pode fazê-lo. Márcia, você consegue apresentar o formulário para mim? Se você não conseguir, eu dou sequência aqui. Bom, eu acredito que a Márcia não consegue agora, mas o formulário vai estar disponível e durante a TPC vocês podem colocar aqui no chat também. Dri, vou abrir. Então tá ótimo. Obrigada. Só um minutinho, só vou interromper o compartilhamento para poder passar novamente, tá? Eu tenho que compartilhar o outro. Espera só um pouquinho. Ótimo, muito obrigada. Nessa interação aqui, a gente quer saber como que se deu essa questão do racismo epistêmico, se vocês conseguiram perceber e observar de que forma ele se deu na formação de vocês. Então, é um formulário Google, avaliação, ATPC, educação antirracista, DERSVI 2021. Esse espaço está destinado ao registro. Esse é o da avaliação, Márcia. Perfeito. Então tá. Eu vou deixar esse aqui.
Desculpa, gente. Vou parar aqui de novo. Pode deixar esse que daí no finalzinho a gente mostra. Não, já vou passar, já achei. É do ATPC. Já que tem 2, né? A interação. Agora é esse, né? Sim, agora sim, é esse. Então, interação ATPC. Aí a primeira pergunta que tem lá. Como você percebe o racismo epistêmico em sua formação? Em sua graduação, lhe foi apresentado autores negros ou indígenas? Pode subir, Márcia, por favor. Aí aqui vocês vão contextualizar de que forma vocês perceberam, né, o racismo epistêmico, e também se foi apresentado a vocês autores ou autoras negras e indígenas. Márcia, sobe só mais um pouquinho o formulário para mim, por favor. Aí. Deu para ver, Idri? Não aparece para mim. Essa tá parte ainda da pergunta. Espera só um pouquinho, deixa eu... Isso, agora tá indo. Ótimo. Pode subir mais um pouquinho. Aí aqui a próxima pergunta é qual é o seu componente curricular ou segmento, né? E aí você vai marcar o componente e o segmento só para a gente ter uma ideia dos componentes que nós estamos trabalhando, certo? Bom, Márcia, sobe mais um pouquinho só para finalizar. Então, essa interação são só 2 perguntinhas, né? A primeira é como você percebe o racismo epistêmico. Na sua graduação foi apresentado autores ou autoras negras ou indígenas a vocês, e aí depois vocês vão escolher o componente curricular. É isso, Márcia, pode fechar para mim, por favor, e voltar lá na apresentação. Então, a Márcia vai trazer aqui a continuidade para a gente. E aí a gente vai ter um videozinho da Sueli Carneiro, só para iniciar essa ideia de educação antirracista. A gente já sabe como se dá esse racismo. A diversidade humana, a ciência, a diversidade humana, a ciência, ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização, e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fara, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados, o que nos coloca o desafio de, muito bem, isso é o que nós temos sido muito eficientes para discriminar, excluir, causar esse tipo de dano a seres humanos. Se nós somos capazes de fazer isso para obter esse efeito, a gente deve ser capaz também de consertar esse tipo de coisa. Quer dizer, Mandela dizia, ninguém nasce
odiando. Nós aprendemos a odiar outros seres humanos. Mas se a gente aprende a odiar, a gente também pode ser capaz de inverter isso e sermos capazes de ensinar a acolher, aceitar e nos regozijar com a diversidade humana. Bom, agora a gente vai iniciar a parte de educação antirracista. Eu vou passar a palavra para o Alan, que é ele que vai falar um pouquinho com vocês. Perfeito, Dri. Obrigado. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre educação antirracista, né? Então, após esse vídeo que nós acabamos de assistir, né? O que a Adri falou também da educação epistêmica, né? Do percurso formativo, entre outros, eu vou falar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho o que significa essa educação antirracista e quais são as vertentes para a gente conseguir uma educação nesse sentido de educação antirracista. Vamos lá, pode passar o primeiro, por favor. Então, para a gente conseguir, a primeira vertente que a gente destaca aqui é a aplicação das legislações e as normativas. Então, a Thaisa vai falar um pouquinho sobre essa legislação, né? O que está amparado por lei, o que é devido, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho a respeito dessas legislações, né? E as normativas também. O segundo tópico ali é o reconhecimento do racismo estrutural e os seus impactos. Então, aquele questionário que a Adri falou também vai falar a respeito disso, como você percebe esse racismo na institucional, os seus impactos, o que você lembra na sua infância, na sua formação. Então, é bem nesse sentido que a gente vai trabalhar. As práticas que desconstruam preconceitos e discriminações, né? Então, o que você tem vivido. Nós aqui do comitê, nós temos vários exemplos, né? Várias vivências nesse ponto. E a valorização da diversidade. Lembrando que a educação antirracista não é só do negro. Pode passar. Então, o que ela precisa, né? Então, o primeiro tópico que a gente destacou ali da educação antirracista, ela precisa reconhecer as desigualdades sociais. Então, como eu citei anteriormente, não é só do negro que a gente está falando também. Tem diversos tipos de desigualdades raciais. Refletir da forma contínua sobre o racismo e seus derivados no ambiente escolar. Então, o primeiro passo é falar abertamente sobre isso. Pode passar. O terceiro é repudiar atitudes preconceituosas e discriminatórias, tanto na sociedade quanto nos outros espaços escolares, né? Então, isso tem crescido bastante, né? Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade com as mídias digitais, com as redes sociais. Então, agora ficou mais fácil até de repudiar essas atitudes preconceituosas e discriminatórias, de uma forma mais abrangente e mais dinâmica. E o último ali é cuidar para que as relações entre adultos e crianças, negros e brancos, sejam sempre respeitosas, né? Então, tem um videozinho até antigo falando sobre isso, né? A criança, ela não nasce com racismo, né? Então, ela adquire através das experiências da vida dela, então, através das práticas da sociedade, então ela vai adquirindo esse racismo. Então, cuidar para que as relações entre adultos e crianças, né, negros e brancos, sejam sempre respeitosas, porque a criança já vem com esse respeito mútuo. Além disso, precisamos também pode passar, valorizar a diversidade e promover a igualdade no cotidiano da escola. Então, quanto mais ações iguais a essas tiverem na unidade escolar, melhor essa valorização da diversidade e a promoção da igualdade no cotidiano da escola. Pode passar. Abordar uma visão crítica da história sobre os diferentes grupos que constituem a nossa história, né? Então, ver lá a história real, né, da colonização, sobre o Brasil, sobre os índios, sobre os negros, né? Então, tem a visão crítica também, não só a visão do que foi passado para nós na nossa formação. Utilizar materiais que contemplem a diversidade racial e a temática das relações étnico-raciais. Então, essa temática também é uma temática muito importante. A Thaisa faz um trabalho excelente aqui na diretoria de ensino sobre essas relações étnico-raciais. E a gente tem que utilizar, sim, desses materiais, né? Fazer uso desses materiais, apresentar para os alunos esses materiais já existentes e esses projetos também aqui da diretoria. E o último ali, educar para o conhecimento positivo da diversidade racial. E desenvolver práticas que fortaleçam a autoestima dos estudantes
pertencente aos grupos discriminatórios. Então, as práticas que fortaleçam aqueles grupos que eles já se sentem pela sociedade já inferiorizados, né, menosprezados. Então, a gente tem que desenvolver essas práticas. Eu visito bastante escolas, né, e tem algumas escolas que têm alguns trabalhos bem interessantes voltados para esse grupo. Então, falar mesmo sobre esse assunto, rodas de conversa, trazer palestrantes, trazer a comunidade para dentro da escola também e desenvolver essas práticas de maneira exitosa. Pode passar. Agora, para falar um pouquinho da lei que eu citei lá no começo, que a gente ia esmiuçar um pouquinho, eu vou chamar a Thaisa. Ela vai falar um pouquinho sobre essas leis, né, da cultura, da temática da história. Vou colocar ela aqui. Thaisa, passo a palavra para você. Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a 10.639 e 11.645. Então, estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, essas legislações, elas vão falar sobre a questão da obrigatoriedade de se desenvolver essa temática dentro da unidade escolar. História e cultura afro-brasileira e indígena. Essa temática, ela pode ser desenvolvida por qualquer professor, em qualquer disciplina, e não é uma temática que nós devamos desenvolver em um período pontual, mas é algo que deve ser desenvolvido no decorrer de todo o ano letivo, tá bom? Pode passar. E em qualquer segmento também, né? Anos iniciais, finais, ensino médio. Incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Então, muitas vezes a gente tem o pensamento de que só as disciplinas de ciências humanas podem trabalhar, pode desenvolver essa temática, e não é assim, né? Como eu disse anteriormente, qualquer professor, dentro de qualquer disciplina, essa temática pode e deve ser explorada. Bom, pode passar. Então, eu passo a palavra. Márcia agora, né? Pronto. Passo a palavra, Márcia. Então, eu vou continuar, né? Dentro disso, né, que a Thaisa já falou, né, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, 2004. A Thaisa falou das leis que teve, a gente tem, né, que a gente estudou muito, né, que é as leis de diretrizes e bases da educação, que é a 93, 94, 96, né, que vem falando, né, já vinha falando há muito tempo sobre isso, né, sobre a regulamentação, né, da alteração, que o currículo ele tem que ter, né, a diversidade, né, como o Alan falou, sobre a diversidade, né, de tudo que a gente tem que saber, que é a nossa história, né, que é a história que aconteceu, e tem muitas coisas que, com o decorrer do tempo, foi fragmentada, né, e agora a gente, agora que começou, né, que a gente tem que saber realmente do que passou e o que aconteceu, né, porque não adianta a gente ver fragmentar, a gente tem que ver do início até o fim, como é que foi o acontecido e o ocorrido, tá? Então, assim, aí vem falando da Lei 10.639 de 2000, tá bom? Dentro desse PPT mesmo, a gente depois vai deixar as leis, porque é muita coisa para ler, né? Mas a gente sabe que lá atrás já falavam sobre isso, e que isso aqui que nós estamos fazendo, da lei que veio para poder complementar uma coisa que já estava posto lá, mas que está sendo enfatizado muito mais agora, tá bom? Vou passar aqui. Então, assim, qual que são os princípios dessa lei, né? Ele fala da consciência política e histórica da diversidade, né? Então, não existe só
o povo branco, né? Os brancos, né? Que a gente fala da cultura europeia, né? Então, muitas das coisas que a gente vê quando a gente abriu os livros, e antigamente, né, quando eu também estudei, falava muito sobre a Europa, muito sobre os povos que vieram para cá, só que a gente também tem as nossas identidades aqui, né? Então, quando a gente fala de direitos, né, a gente tem que fortalecer a nossa identidade e os direitos também, né, que nós temos que saber para poder estar implementando, né, para saber as nossas políticas e saber qual que é o ponto de partida e onde a gente quer chegar, né? Então, essas ações educativas de combate ao racismo e discriminação. Então, está tudo dentro dessa lei. Então, parte do ponto que, para que a gente não tenha, né, o racismo, né, estrutural dentro das escolas, a gente tem que saber primeiro, né, pesquisar e ir atrás de leitura, né? Então, quando a gente lê e a gente sabe da história, a gente começa a desmistificar, né, muitas das coisas que acontecem, né, até dentro das escolas, né, e como o Alan mesmo falou, que os alunos, eles são inocentes, né, e quando ele, para brincar com outra criança, ele não vai ver cor, né, só que quando a gente vê em história, as pessoas que já estão se apropriadas, né, e a gente fala da sociedade em si, que ela já está, né, com uma estrutura que vem de lá e foi fragmentado o conhecimento e que ele não foi apropriado, a gente começa a ver que há o preconceito, né? E isso está intrínseco, só que a gente tem que desmistificar isso e ir atrás, né? Então, quando a gente lê e a gente consegue se apropriar dessas leis, a gente começa a melhorar o nosso futuro, né? E é isso que a gente quer muito estar fazendo com os nossos alunos, né? Que a gente está aqui, mas quer chegar na ponta lá e com benefício, né, a todos e melhorar o nosso futuro, né, que é através dos alunos. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de consciência política e história da diversidade, né, é a superação da indiferença e da injustiça e da desqualificação. Então, assim, a gente sabe de muita coisa que aconteceu, né, das injustiças, né, que os negros, eles não vieram para cá porque eles quiseram, né, e que realmente eles foram arrancados de onde eles estavam, né? E quando a gente sabe que muitos deles, quando fala do navio negreiro lá, e a gente sabe que lá dentro do navio tinha muitas pessoas, não existia só uma classe social, existiam reis, rainhas, né? E aí a gente coloca e a gente começa a refletir, né? E a gente sabe que todo mundo, né, quanto história, tem que saber da realidade, né? E a desconstrução por meio de questionamentos e análise críticas. E a gente sabe que a gente só vai desconstruir a partir do momento que a gente se debruçar em cima de ensinamentos, né? Se a gente for atrás de pesquisa científica e a gente ir atrás dos dados, né, para poder estar sabendo que o que aconteceu lá atrás, a gente melhora o nosso futuro, tá bom? E eliminar os conceitos, ideias de comportamento veiculado pela ideologia do branqueamento e pelo método da democracia, que tanto mal fazem a negros e brancos, né? A gente sabe que tanto quando a gente fala do preconceito, a gente tem existem várias coisas, né, que tem o preconceito. A gente fala de economia, a gente fala de política, né? A gente fala também de representatividade, né? A gente fala de cotas, né? Isso tudo são coisas que a gente tem que estar pensando e, ao mesmo tempo, melhorando, né, as políticas públicas para poder estar ajudando a todos, tá bom? Vamos lá, então. Então, fortalecimento da identidade e de direitos. Então, eu vou continuar aqui falando. Este princípio deve conduzir o desencadeamento de processos de afirmação de identidade, de historicidade negada ou distorcida. Então, a gente sabe que, quando a gente pega o fragmento das histórias, né, da história, que no livro não era contado, o que acontece? A gente sabe que não teve, né, o processo de afirmação dessas identidades, ela não foi contada, né, do certo, né, que era começo, meio e fim. Não, a gente começou lá e tinha um rompimento, né, de muitas coisas que aconteceram e que realmente, quando a gente começou a fazer essa formação, é muito difícil estar falando, né, porque muitas das coisas, às vezes a gente se acha até,
As pessoas falam, nossa, que agressividade. Não é, realmente foi o que aconteceu, né? Então, quando a gente fala do rompimento com as imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas, né? Então, a gente sabe, né, quando a gente fala da diversidade, os escravizados, né, foram os negros e os povos indígenas que já existiam aqui, né? E quando a gente fala dessas imagens negativas, né, a gente tem que saber que quando é colocado uma imagem, né, a gente tem que saber de onde ela veio, a fonte que veio e como ela está sendo passada, né? A gente tem que refletir em cima de tudo, né? Aceitar as coisas prontas, e essa é a ideia que a gente tem que passar para os nossos alunos, tá? Os esclarecimentos a respeito do equívoco quanto a uma identidade humana universal, né? A gente sabe que não era tratado, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem humanização, né? E daquela época não, né? A gente era tratado, né, por números, né? E muitas das vezes eles não viam sentimentos, né? Então não existia sentimento para ninguém, tá? Então vamos lá. Ações educativas no combate ao racismo, né? E discriminações. Então este princípio deve conduzir a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores das representações dos negros e outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. Então, assim, muitas das coisas já estava sendo colocada, né, em pauta, que muitas das coisas a gente não tinha. Como que a gente vai falar em cima de representações dos negros, né, e outras minorias se a gente não tem como falar, né? E a gente não tem representatividade. Tanto quando a gente ia pegar os materiais didáticos, era difícil, né, discorrer em cima de uma coisa que não se existia, né? E até falando também não só dos materiais didáticos, né, como representatividade, né? Quando a gente fala de professores, né? Como é que a gente vai representar? A gente está falando dos professores, mas a gente não tem representatividade, né? Então, assim, muitas das coisas mudaram, né? E a gente sabe que mudou, né? E a gente vai lutar ainda para mudar, para ficar melhor ainda. A educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e difundi-lo. O cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais, na construção da nação, e aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais, as alianças sociais, né? Então, quando a gente fala aí do patrimônio, a gente tem muita coisa, né, aqui que a gente pode estar pesquisando, né? E muitas coisas, às vezes, por falta de apropriação, né, que a gente não sabe que aqui tem muita coisa que a gente pode investigar, a gente pode procurar, a gente não precisa ir longe, né? A gente tem um patrimônio vasto, né? A gente tem aí um museu da afro-brasileiro que a gente pode estar pesquisando e tem muitas coisas que a gente pode se identificar para poder estar ajudando a educação. Então, assim, quando a gente fala, né, no combate ao racismo e educação, qual o papel da escola na redução da discriminação racial? Né? Então, assim, quando a gente fala desse ponto, né, que eu vou falar um pouco da escola enquanto instituição, a gente tem que saber que o aprendizado ele não vem sozinho, né? Então, assim, o aprendizado é em conjunto. São todos os atores da escola trabalhando junto, né? E não só a gente tem um foco e a gente quer chegar naquilo. Então, quando a gente faz um plano político-pedagógico da escola, a gente tem que saber e determinar certas ações que começam, a gente já tem que determinar no começo do ano, para poder estar fazendo. Então, assim, quando a gente fala do impacto, né, na vida das crianças e do adolescente, a gente já tira como é que vai chegar nesses alunos, como que a gente vai fazer. Só que isso não é fácil, né? E para reduzir essa discriminação racial, a gente tem que ter um plano, né, da escola e com todos, porque a gente só parte de quando a gente quer o entendimento do aluno a partir do momento que a gente faz a nossa formação e a gente entra em entendimento, né? Eu falo como um todo da gestão da escola, dos professores juntos, né? E isso só vai acontecer a partir da formação dos professores em ATPC, né? Porque o ATPC é um espaço, né, democrático, que a gente pega tudo o que acontece na escola, né, e os professores que trabalham com excelência, né, tem muitos professores aí de história, geografia, matemática, eu falo de todas as disciplinas, tá, que é uma diversidade, né, e interdisciplinar, e que surgem, né, um projeto que fala, nossa, que legal o seu projeto, e isso se torna para todo mundo, né, e eu acho que o projeto dentro da escola, ele
ele resolve a partir do momento que eu mostro minha boa prática. E isso vai acontecer dentro da TPC. Quando a gente fala de reconhecer que o racismo está presente em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares, né? Então, quando a gente reconhece isso e a gente sabe, né, que acontece, porque pode acontecer, né? Eu estou falando agora e está acontecendo, né? Um problema de racismo em qualquer canto do mundo, né? Teve também nos Estados Unidos que aconteceu, né? E foi a mídia, né? E todo mundo soube do que aconteceu, né? Do rapaz que faleceu, né? Que ele morreu, e muitas das coisas que acontecem aqui, se a gente for pegar a escala e pegar gráfico, né? Para saber, a gente sabe que muitos dos negros que são presos, né? As pessoas que são presas, a maioria são negros, né? Se for para pensar em serviços, né? A maioria dos negros, eles estão aonde? Eles pegam o quê? São vigias, né? Eles são o quê? As mulheres são empregadas domésticas, né? Elas não têm ascensão, né? Eu falo do enquanto mulher e enquanto homem, né? Se a mulher, ela nunca tem um salário igual ao homem. Se ela for negra, piorou. Entendeu? Então, assim, tem coisas que um problema atrás do outro, né? Então, se intensifica mais. Então, se você trabalhar isso dentro da escola, com o aluno, né, através dos projetos, né, professor de matemática, trabalhando lá um gráfico, o professor de história, passando lá a história, né? E uma matéria, a gente sabe que está intrínseca na outra. Né? E quando a gente estuda história lá, o professor de geografia, professor de sociologia, né? E a gente sabe que dá para englobar muita coisa, né? E quando a gente fala da importância da autocrítica e conversar com gestores, professores e colaboradores, os alunos e famílias para ouvir suas experiências. Então, a gente também tem que escutar a experiência de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que participar, né, da construção. Isso é uma construção, tá, de identidade, pessoal. Então, assim, quando a gente fala da cultura, né, europeia, né, que é eurocêntrica, né, e a gente não sabe passar para o aluno o que é isso, né, e por que foi assim, e qual que é a história dentro disso, né, e a gente falar com propriedade, o aluno, ele se apropria muito mais quando ele sente, né, ele se sente apropriado, ele se sente pertencente, né, aquela parte da história. Então, fica muito mais fácil você conversar e falar com eles, porque automaticamente, quando você vê que eles entenderam, eles vão passar para os pais, né? E os pais, eles vão ser o aliado que a gente precisa dentro de uma estrutura, né? Ter profissionais negros e indígenas em diversos cargos. Quando a gente começa a falar lá, né, que eu falo do projeto político-pedagógico, do projeto da escola, trabalhar transversalidade, né, temas transversais dentro da escola, você começa a colocar quem? Professores, gestores, né, e, tudo isso, saber, né, que os profissionais negros e indígenas, colocar essas pessoas como atores aí dentro, né, e eles se sentirem pertencentes, porque a maioria das nossas, da etnia que nós temos, né, e da população, são negras, né, são mestiços, né, que nós temos, e são negras. Então, assim, se o aluno ele se coloca em cima disso, ele se apropria e ele sabe que ele faz, que ele está contido dentro dessa política pública, que ele faz parte dessa teia, ele começa até a vivenciar, né? Então, a representatividade é essencial para o exercício da empatia, né? Então, eu só tenho empatia pelo outro quando eu me sinto pertencente, né? Quando eu sinto que tem pessoas que são iguais a mim e que estão falando a mesma língua que eu. E, assim, como que a gente faz para dar apoio às vítimas no caso do racismo? Né? Então, assim, se o aluno sofrer discriminação na escola, o papel da instituição de ensino é apoiá-lo, né? E ajudar a denunciar aos órgãos competentes, se necessário. Né? Por que a gente fala se necessário? Porque a gente tem que primeiro, né, conversar com o aluno, porque às vezes não é preconceito, né? Porque bullying é diferente do preconceito em si, né? Porque o bullying costuma a colocar, né, várias coisas, né? Então, o aluno ele pode, uma menina me xingou, falou que eu tenho, meu rosto não é legal, né? E é diferente do preconceito em si. O preconceito ele vem o bullying, né, e mais a cor de pele, tá bom? E isso a gente não sabe explicar, porque hoje em dia tem um preconceito velado, não fala, mas ao mesmo tempo as escolas elas estão capacitadas para poder identificar
esses casos e as coisas que acontecem, né? E quando a gente sabe que esse caso, né, de violência, né, das vítimas do racismo, elas é uma discriminação, está relacionada à discriminação à raça ou etnia, né? Que é de forma que os indivíduos negros, indígenas e de outras etnias podem ou não sofrer o bullying ao mesmo tempo. Então, eu posso ter o caso de racismo e posso ter o bullying separado, ou posso ter os dois ao mesmo tempo, né? E trabalhar dentro da escola a diversidade, né? Porque quando a gente trabalha a diversidade e as pessoas reconhecem que elas não são únicas, né? Porque o que prega a sociedade não é o que está dentro do nosso ambiente escolar, porque só a escola que vai ensinar, só a escola que vai passar o que a gente precisa. E incluir as famílias dos alunos nas conversas, né? A gente tem que incluir todo mundo, né? E quando a gente faz o processo, que é alinhar lá no comecinho do ano, falar do nosso planejamento, projeto político-pedagógico da escola, né? Falar de todos o que eu quero, né? Dentro da escola, o que a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Então, o que eu vou determinar agora que vai acontecer lá? Pode ser um projetão, né? Eu posso começar a fazer isso dentro da escola no começo do ano e terminar lá fazendo como é que fala? Um fechamento legal com todo mundo, né? Que todo mundo já se conscientizou do que aconteceu, das coisas que eu tenho que falar sobre isso, já apropriei todo mundo, já conscientizei todo mundo. Então, assim, isso é legal, né? A gente começar por ondas. Começa lá, a gestão, conversando entre si, depois conversa com os professores fazem um movimento, e isso acontece porque eu já trabalhei em muitas escolas e a gente sabe que é possível, tá bom? E envolver a família, né? Porque a gente tem que trazer a família também, como parceira, tá bom? Então, assim, eu tenho certeza, tá? A gente só muda através da educação. A educação, sem estar junto e a gente não desmistificando certos casos, né? Racismo e preconceito que acontece, a gente não muda o mundo, né? Que a gente fala, corrente do bem para mudar o mundo. A gente só muda a partir do momento que a gente faz, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de docentes pesquisadores, eu e o Jarino, porque a gente entende que para falar sobre esse tema, eu acho que é muito discutível isso, né, Jarino? As pessoas ainda têm a ideia de que só pode falar dessas questões quem é negro, né? E não, qualquer pessoa pode se apropriar dessa temática e falar sobre ela. Aliás, é importante que todos nós falemos sobre essa temática. Então, para trazer a ideia aqui de formação de docentes, né, para a educação antirracista, a gente pode pensar na formação a partir de referências. Quem seriam essas referências? Autores e personalidades negras que se destacaram de alguma forma nessa causa e que podem nos trazer tanto conhecimento científico como conhecimento empírico para conduzir as nossas ações. Então, se fosse iniciar uma pesquisa sobre esse assunto, eu partiria dessas referências. Então, Conceição Evaristo, Djamila, Sueli Carneiro, dentre tantos outros que nós temos, e a partir dessas pessoas é que eu ia construindo uma trajetória aqui de pesquisa. Além disso, quando eu fosse trabalhar com crianças, por exemplo, a gente pode trabalhar com a contação de histórias. Só que ao invés da gente contar as histórias que já são conhecidas e até mesmo consideradas como tradicionais, eu trabalharia com as lendas e contos africanos. Então, é preciso que a gente se aproprie disso, conheça essas lendas, conheça esses contos, conheça os autores que estão escrevendo essas lendas e esses contos para compartilhar com os nossos alunos. Além disso, tem a questão das brincadeiras. Eu considero muito pertinente também um estudo sobre as infâncias e as adolescências, porque infâncias e adolescências, elas são diferentes para as pessoas enquanto
branco enquanto negro, as pessoas vivenciam a infância e a adolescência de forma diferente. Você quer complementar aqui, Gerino? Não, Dri, pode seguir. Estou preparando para o próximo. Tá certo. Pode passar, Márcia, por favor. Além disso, quando a gente pega as leis, né, 10.639 e a 11.645, se a gente for ali pormenorizar, a gente vai destacar os componentes curriculares arte, língua portuguesa, história. A arte com a questão da arte mesmo, né, afro-brasileira e indígena, a literatura em língua portuguesa e história por conta da história mesmo. Mas isso não quer dizer que todos os outros componentes curriculares possam contribuir e possa ser desenvolvido um trabalho inter e transdisciplinar com esses componentes curriculares. Além disso, há trabalhos maravilhosos que podem ser desenvolvidos também, ou estudos sobre os temas transversais e as relações étnicos raciais. Então, eu posso trabalhar ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, educação e trabalho, fazendo essas relações, trazendo, né, essas relações étnico-raciais. Então, por exemplo, educação e trabalho. De que forma se dá isso nas relações étnico-raciais? Se a gente for observar esse mapa de educação e trabalho, a gente vai perceber que o número de analfabetos é maior entre os negros, o número de abandono escolar é maior entre os negros, a evasão escolar é maior entre os negros, as defasagens e as dificuldades estão também maior entre os negros. Se formos por mercado de trabalho, a gente vai ver, como a Márcia já colocou aqui bem para a gente, os negros acabam se submetendo, ocupando, né, aqueles serviços que são considerados ruins pelas outras pessoas, ou que elas não desejam fazer. Então, é empregada, é o porteiro, é o vigilante. Então, dá para fazer um trabalho muito legal com os temas transversais e as relações étnico-raciais. Além disso, há um outro trajeto que a gente pode fazer também, que é a partir dos itinerários culturais e formativos. Então, eu não quero começar com a teoria, então eu vou conhecer alguns espaços que vão me trazer formação de forma mais interativa e prática, como os museus, eventos, feiras, quilombos, dentre outros espaços também. Eu destacaria o Museu Afro-Brasileiro, que é muito interessante, e eu acho que seria um ótimo ponto de partida também. Pode passar, Márcia, por favor. Rodrigo, queria acrescentar que no museu, aos fins de semana, é gratuito, né? Tem uma agenda que você precisa fazer, mas estava disponível e os acervos são itinerantes, tem bastante coisas para a gente visualizar e nos coloca numa condição de movimento, né? Essa TPC, esse trabalho, ele não pretende oferecer todos os instrumentos, né? A gente não tem essa pretensão, mas entender que se a gente não lê esses autores, se a gente não vai atrás de outras artes, de outro tipo de literatura, de outras histórias, se a gente não frequenta o museu, se não conhece essa história, fica muito difícil fazer as adaptações, as adequações, e aí fazer aquilo que a gente comentava lá no começo, que é considerar outro ponto de vista, outro ponto de partida. E aí, por isso, é importantíssimo a gente começar a pensar nas contribuições que as músicas, né, Adri, eu vou puxando aí um pouquinho, o quanto que a música brasileira, a música afro-brasileira, ela tem de experiência, né, e aí eu vou falar do ponto de vista filosófico, enquanto formação, mas o quanto que ela contribui para a nossa formação e pode ser utilizada em cada um dos componentes curriculares. Ela não está restrita à área de humanas. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. O hip hop, né, algumas escolas da diretoria, a gente já sabe que tem feito trabalhos com o slam, a gente acompanha, especificamente acho que esse fim de semana aconteceu
um trabalho com uma disputa e uma das escolas nossas estavam competindo, mas assim, o quanto que o hip hop contribui lá na periferia, o que ele tem de realidade, como que ele retrata. A gente está acostumado a ver um tipo de arte, um tipo de música, e é essa a proposta, né? Pensar as educações étnico-raciais, pensar as duas leis, pensar as diretrizes, colocar isso em prática, é entender que é preciso ir além do que é aparente, além daquilo que a gente vê. É preciso ir e ouvir, neste caso aqui pensando na música, aquilo que a gente não está acostumado a ver, para entender como que esses novos, entre aspas, né? Como que esse sujeito se põe no mundo, qual é essa cosmovisão, como que ele ou ela, né, se entende nesse movimento. É isso mesmo, Janino. É a gente trazer para o nosso currículo a temática, né? A gente não precisa especificamente parar tudo que nós estamos fazendo e eu vou trabalhar sobre educação antirracista. Não, dentro do meu currículo eu posso fazer adaptações, eu posso buscar outras referências e um outro olhar, né? E contar a história de uma forma diferente, trazendo a temática. E aí você já falou da música, trouxe a questão do hip hop, do slam, tem o blues também, o samba, e aí eu trouxe também aqui a questão da música clássica, porque a música clássica, o clássico, né, remete a algo eurocêntrico, mas não, há produções também de negros e negras que devem ser conhecidos e analisados. Eu trago ainda a questão da dança, com balé, capoeira, congada, jongo, maracatu. Eu considero importantíssimo trabalhar a imagem, a identidade e a autoestima do aluno negro. Eu vou trazer de novo aquela referência que nós utilizamos na nossa última formação, de que há dados de que as crianças negras nas creches são deixadas por último, tanto para trocar, tanto para o afago, para o carinho, elas acabam tendo que esperar mais, porque elas são fortes e elas conseguem esperar mais. É o livro da Eliana Cabaleiro, né? A citação aqui que o Alan estava fazendo junto com a Thaisa, ele tem como plano de fundo esse material. E aí é interessante a gente pensar aquilo que a gente retomava, né? O ponto de partida é de que aquele sujeito ele é desumano, né? Então ele não participa, então ele não sente as mesmas dores, então ele não tem o mesmo tipo de sentimento, e aí você pensa que uma crueldade dessa está praticada e sem esse peso que de deixar uma criança com a fralda sem ser trocada, ou sentindo dores, e isso, se a gente for levar os dados também, se nós formos verificar, as mulheres também que estão em trabalho de parto, elas são deixadas mais tempo, os dados também, e tem estudos da USP, a gente pode também disponibilizar isso para vocês posteriormente, do quanto que as mulheres negras recebem menos anestesia no processo de parto. Então, trabalhar a imagem, pensar essa dimensão da autoestima e discutir o racismo estrutural é entender assim, por que eu não sei disso? É olhar e falar, por que eu nunca ouvi falar, ou por que eu não percebi isso? É essa perspectiva que a gente se propõe enquanto docentes, pesquisadores, né? Nós não vamos conseguir fazer com que você, professora, professor, altere seu currículo, né? Acrescente, fale com a realidade especificamente, mas você precisa fazer esse movimento. E aí, de explorar esses conceitos de branquitude, reconhecer, né? Esse é um ponto fundamental, né? Se você não reconhece o lugar em que você está, é impossível que você consiga perceber esses pontos que estão sendo desenvolvidos aqui, que a sua escola, que o Grêmio está desenvolvendo, que a sua coordenação, se não fez ainda, farão com vocês posteriormente. E aí a gente vai para a parte final, né, Dri, que é apresentar o mapa da violência, né? O mapa da desigualdade. E aí, esse trabalho com o mapa da violência, da desigualdade, e até mesmo que eu achei mais interessante, que é o da pandemia, né, Covid-19, se a gente observar esse mapa, a gente vai ver lá que 40% das pessoas que mais morrem são negros devido à pandemia da Covid-19. Então, são dados que são importantes e
de algo que está acontecendo aí no nosso cotidiano, que a gente tem que ter um olhar mais reflexivo. Então, pensando numa ação efetiva de educação antirracista, a gente tem uma proposta de trabalho para vocês, que é a elaboração de um projeto ou pode ser também transdisciplinar, que envolva toda a comunidade escolar, de forma que se inicie tanto os estudos quanto as ações para educação antirracista na sua unidade escolar. Lembre-se que o tema não se esgota, que podemos iniciar ainda esse ano e dar continuidade a este trabalho no ano que vem. O importante é começar. Então, aqui eu sugiro que vocês criem comissões, né? Nas unidades escolares, assim como a gente criou na diretoria de ensino, e aí essa comissão vai fomentando essas ações, tanto de estudo quanto de ações com a comunidade escolar. Pode passar, Márcia, por favor. E aí aqui a gente chega no final aqui com a avaliação. A gente vai deixar aqui disponível para vocês um formulário Google, vocês podem acessar também pelo QR Code aqui. E aí eu já vou aproveitando, né, que para me despedir de vocês, agradecer pela presença, pela participação e dizer que nós estamos aqui à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário, estando dentro daquilo do nosso âmbito, né? A gente conseguindo ajudar vocês, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada e boa semana para vocês. Posso me despedir? Bom, então, gente, obrigado pela presença de todos. O nosso intuito realmente é trazer aqui a reflexão, a nossa prática, né? Os temas, eles têm esse propósito. Nós colocamos aí uma proposta do pensar fora da caixa, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu estava conversando com os demais PCNPs sobre um vídeo do Porta dos Fundos que chama Colonizado. Esse vídeo ele é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade, vejam, que eles abordam de uma forma engraçada, né? Muito bem humorada, como foi o processo de chegada do europeu na América, né? E como se deu a colonização, né? Eles colocam de forma bem humorada e isso está muito refletido na nossa sociedade de hoje em dia, essa mente colonizada. Então, o quanto a gente já se afastou disso, né? O pensar fora da caixa, ele nos permite perceber que existia uma história aqui antes do europeu chegar, que existiam povos aqui antes do europeu chegar. Então é importante que a gente tenha em mente que a história não se deu a partir do momento que o europeu chegou aqui na América, né? Então, a minha fala, ela termina por aqui. Um forte abraço a todos e esperamos até o próximo ATPC. Passo a palavra. Eu vou tomar a palavra aqui então para me despedir. Agradeço também a colaboração, a participação. Nos colocamos enquanto grupo, enquanto comissão, mas enquanto diretoria de ensino também, para contribuir nesse processo com as escolas, né? Algumas escolas já têm se movimentado e isso é interessante, não esperar que chegue o 20 de novembro para fazer, como nós dissemos aqui ao longo do percurso, né? É um caminho de um ano inteiro, de um semestre inteiro e para sempre. E queria finalizar da minha parte com a Angela Davis, né? A fala da Angela Davis. Não basta a gente não ser racista, porque quando a gente se descobre racista a gente tem um impacto, mas é mais do que isso, é preciso gerar um movimento. Esse movimento de estudar, esse movimento de se transformar, de ir atrás, de afetar a vida das pessoas, afetar mesmo, porque pensem nos alunos e alunas, enquanto sofrem caladas e calados esses processos de racismo e de exclusão. Então, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Agradeço, passo a palavra.
Tá certo, eu vou ficando também por aqui. Muito obrigado a todos que estão presentes aí na Artes da TPCs. Muito obrigado também à comissão aqui, né, meus colegas PCNPs, e que tenha, assim, feito o intuito maior aqui, você tenha mudado pelo menos 1% do seu pensamento. Então, o que você leva de evolução desse trabalho, de aprendizado sobre o que foi passado aqui para nós, se você conseguir absorver 1% tudo que nós explanamos aqui para você, para nós é de grande valia, porque de tijolinho em tijolinho a gente vai aumentando, conscientizando e mudando, como a Márcia falou aí, o mundo ao nosso redor. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Eu também gostaria de me despedir, eu acho que os colegas já falaram tudo, né? Então, eu me despeço de vocês, deixando aqui um beijo e uma excelente semana para cada um, tá bom? Passo a palavra. Eu gostaria de falar, né, quando a gente fala do racismo estrutural, né, que o Silvio de Almeida, ele falou, e ele fala com propriedade, quem tiver a oportunidade de pegar, assistir, né, no próprio YouTube tem, e assim, se a gente quer representatividade, né, não só na educação, na educação primeiro tem que começar na educação, porque se a gente quer lá políticos, né, se a gente quer uma sociedade que represente, que tenha representatividade, a gente tem que começar na educação. Então vamos arrumar primeiro o que a gente precisa arrumar, porque se a educação não tiver representatividade, porque quando a gente vê gráficos, a gente tem que ver os nossos próprios, né? Então, quando a gente, como nós, né, vou falar nós, quando nós nos apropriamos, o aluno também se apropria, né? Então, através da gente, que nós somos os espelhos, né? E que a gente seja o espelho com propriedade, tá bom? E obrigada, gente. Né? Eu acho que esse assunto demorou, mas chegou, né? E a gente tem voz agora, e a gente tem que valer a nossa voz. E a nossa voz somos nós, tá bom? Então, nós, vocês, os alunos, nossa sociedade, tá bom? Independente de cor, de raça, porque não existe cor, né? Existe nós, como pessoas, como conhecimento. E conhecimento ninguém tira. Obrigada. Passa a palavra. Acho que foram todos já, né? Sim. Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima. Ficamos por aqui. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Não esqueçam da avaliação. É mesmo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.